Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês. Hoje trazendo um vídeo de um conteúdo aqui que surgiu um questionamento no canal, ah, perguntando sobre se teria como calcular o índice de Gini no R. Tá? Então já adianto para vocês que tem como calcular e é bem simples, tá? Se vocês procurarem na literatura, vocês vão ver que o índice de Gini é uma fórmula com somatório, e se for fazer por fórmula é complicado. E no R a gente já tem os pacotes que já calculam, né, que já vem com essa função pré-instalada. Tá? Aí eu deixei uma breve descrição aqui do que é o índice de Gini, né? Então, o coeficiente ou índice de Gini, né, é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, tá? E publicada no documento do português, né, Variabilidade e Mutabilidade, em 1912. Tá bem, pessoal? Então já é uh, um coeficiente, aí, uma medida estatística, né, e matemática bem antiga. Bem antiga não, né? Comparando com outras, né? Mas já tem um tempinho aí, já tem mais de 100 anos. Pode ser usada para qualquer tipo de distribuição, embora seja comumente utilizada para medir a desigualdade e distribuição de renda. Tá? O coeficiente de Gini consiste em um número que varia entre 0 e 1, né? Onde 0 corresponde à completa igualdade. No caso do rendimento, por exemplo, toda a população recebe o mesmo salário. E 1 corresponde à completa desigualdade, onde uma pessoa recebe todo o rendimento e as demais nada recebem. Isso aqui é um exemplo, tá? Para vocês saberem como fazer a interpretação desse índice do coeficiente de Gini. O índice de Gini é o coeficiente expresso em pontos percentuais, é a igualdade ao coeficiente multiplicado por 100. Tá? O coeficiente de Gini é amplamente utilizado em diversos campos de estudo, como sociologia, economia, ciências da saúde, ecologia, engenharia e agricultura. Por exemplo, em ciências sociais e econômicas, além do coeficiente de Gini relacionado à renda, estudiosos publicam coeficientes relacionados à educação e oportunidades. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer para calcular aqui o coeficiente de Gini? Tá? Então vocês fazem a instalação desse pacote aqui, ó, tá? INEC, tá? Então quem não tiver, instala ele aí. Eu vou deixar comentado aqui, tá? Que eu já tenho instalado. Vocês carreguem depois ele através da biblioteca INEC, né, que vocês acabaram de instalar. Então, Library INEC, tá? Carreguei ela aqui. A gente tem uns conjuntos de dados pré-carregados no R que eu já comentei com vocês, né? Então a gente tem esse aqui, Air Passages, tá? Que são um conjunto de dados aqui de passageiros transportados nos meses do ano durante um certo período de tempo, que são em anos aqui, então de 49 a 60, tá? Isso aqui vai servir aqui para a gente começar o nosso caso de estudo aqui, tá? Então, como que vocês podem utilizar, o primeiro jeito de utilizar o de calcular, né, o coeficiente de Gini, tá? Então vocês vão utilizar o INEC, né, que é essa biblioteca que vocês acabaram de instalar e carregar. Vocês vão passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o conjunto de dados de vocês, então eu estou passando aqui AR Passages, tá? E o tipo, tá? Opa, deixa eu apaguei aqui, AR Passage. E o tipo aqui, que é o type, vocês passam em Gini, tá? Porque essa função aqui, se vocês derem um help nela no INEC, vocês vão ver que ela calcula vários outros coeficientes e índices, tá? E um desses que ele calcula é o Gini, então vocês têm que colocar o tipo aqui Gini, tá? Eu estou salvando aqui no objeto chamado índice, tá? O resultado só para não perder. Eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Então ele já deu o resultado para mim aqui, o índice, ó. Então em torno de 24%, tá? Esse índice de Gini aqui para esses passageiros, tá? Vocês podem dar um plot também, tá? Então vocês podem dar um plot, aí vocês vão chamar a função L maiúsculo, C minúsculo, tá? Então LC, e aí vocês passam o conjunto de dados de vocês, tá? O que que acontece esse plot aqui? Esse plot vai gerar a, a curva de Lorentz, tá? Também. Então aqui seria o índice perfeito, né?
a reta que teria aqui, então de 0, 0 aqui até 1 lá em cima, tá? E o, a curva de Lorenz por esta reta perfeita aqui do índice de Gini, tá? Ela estaria dentro desse intervalo aqui, ó, tá? Essa área seria a área rachurada aqui de estudo de vocês, tá? Então aí vocês dão uma olhada na teoria aí, tá? Mas só para mostrar para vocês que dá para gerar também a curva de Lorenz, tá? Vocês podem, claro, vocês dão um help aqui, eu vou só colorir aqui só para mostrar para vocês que dá para colorir também, né? Então colori aqui, deixei vermelho aqui destacado, ó. E aí vocês usem as funções aí, dá um help aí no plot aí, e nas outras funções aí para colorir, destacar, mudar os labels aqui, tá? Só para vocês entenderem que dá pra gerar, tá? Deixa eu exportar isso aqui, salvar como PDF, salvar como PDF 3 mesmo, só para ficar lá dentro lá, tá? Ok, tá? Mas tem um jeito mais fácil de calcular ainda o coeficiente de Gini. Vocês chamem Gini e passe o conjunto de dados de vocês. Passou o conjunto de dados, o mesmo resultado aqui, ó, em torno de 24%, tá? Então vocês podem usar INEC ou pode usar Gini direto aqui, tá? O INEC é que tem outras funções que vocês, outros tipos, né, que vocês podem calcular através dela, tá? Então vocês também podem dar um plot no Gini Passages, tá? E aí vocês vão ter o ponto, né, deste coeficiente, tá? Então a gente tem aqui pelos passageiros e aqui a gente tem pelo index, tá? Então vocês podem mudar os rótulos aí também, tá? Deixa eu salvar isso aqui também, exportar. Isso aqui é só para mostrar para vocês como calcular, é bem simples, né? A gente tem outro pacote também aqui que a gente pode instalar para utilizar o coeficiente de Gini, que é esse aqui, ó, RealGist, tá? Então quem não tiver, instale ele. Eu já tenho instalado aqui, tá? Então vou carregar esse pacote aqui, ok? E eu posso calcular o Gini, tá? Então tanto o maiúsculo como o minúsculo, esse RealGist aqui é para minúsculo, tá? Então vocês podem dar um Ctrl Enter aqui, vocês vão ver que o resultado é o mesmo, tá? Então assim que vocês calculem o coeficiente de Gini de um conjunto de dados, bem tranquilo, né? Bom, agora a gente vai fazer uma coisa bem interessante. O que que acontece? Vocês podem ter um conjunto de dados que vocês precisam calcular o coeficiente de Gini de vários atributos ao mesmo tempo. Por exemplo, tá? Vários atributos em muitas instâncias. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar um exemplo para vocês como calcular esse coeficiente de Gini, para vocês não precisarem ficar reproduzindo esse código de cima. Embora seja bem simples, você só chame Gini e passe conjunto. Tá? Imagine ter que fazer eu vou calcular para cidades. Eu tenho 500 cidades. Eu tenho que calcular uma a uma. Tá? Então existem várias estratégias para fazer isso aqui. E eu vou mostrar uma para vocês aqui que é bem simples, tá? Já gerando uma tabelinha para vocês visualizarem. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um objeto chamado cidades, que eu estou passando as cidades aqui da região. Então eu estou passando Bagé, que é a cidade que eu moro aqui. Caxias do Sul não fica na região aqui, fica na região da Serra, né? Pelotas, mais para o sul do estado, Caçapava do Sul, no centro do estado, Candiota, que fica aqui pertinho, Dom Pedrito também, fica mais a oeste, Rosário do Sul fica mais a noroeste, eu acho que fica, São Gabriel fica mais ao norte, Ulha fica aqui pertinho, fica mais a sudeste, e Candiota também fica na direção de Ulha aqui, tá? Um pouquinho mais longe. Bom, criei essas cidades aqui, tá? Então a ideia é o quê? Criar um objeto chamado cidades e criar um objeto chamado renda, tá? Então renda eu vou criar um objeto renda a partir da função sample, tá? Então a gente já estudou essa função sample aqui, eu não vou comentar sobre ela, tá? E depois o que eu vou fazer? Vou criar um data frame, a gente já falou sobre estrutura de dados também, né? Então dá uma olhadinha nos vídeos básicos aí de estrutura de dados, data frame. Então eu vou criar um data frame cidades, tá? Que eu vou passar esses dois objetos que eu criei anteriormente, cidade, que é esse conjunto de cima, e a renda que eu criei através da função sample, tá? Então eu vou fazer isso aqui tudo de uma vez só.
Vou dar um Ctrl Enter aqui. Então criei aqui, então a gente tem aqui os nossos objetos, né? E a gente tem o nosso data frame aqui, cidades, tá? Posso clicar em cima aqui, e aí eu vou ver aqui as cidades que eu criei e a renda que eu gerei através da função supple, tá? Então eu reproduzi essas cidades aqui várias vezes, né? Por causa da função supple. Bom, o que eu vou fazer agora aqui, tá? Eu tenho o ggplot aqui, isso aqui é mais para mostrar para vocês como que fica um gráfico em ggplot mesmo, né? Mas eu vou mostrar a renda por cidade, tá? Não vou comentar do ggplot porque a gente não fiz nenhum vídeo sobre ele ainda, então para não se estender, mas vocês podem dar uma estudada depois, tá? Então estou utilizando o ggplot 2. Então aqui a gente tem a distribuição da renda baseada na densidade, tá? Então para Bagé, Caçapava, Candiota, Caxias, Dom Pedrito, Ulha, Pelotas, Rosário e São Gabriel. Tranquilo, pessoal? Então só para visualizar mesmo, deixa eu dar um export aqui, salvar esse PDF também. Ok, salvou, tá? Como é que eu posso fazer para calcular o coeficiente de Gini, tá? Então eu vou calcular o coeficiente de Gini para essas cidades, baseado na renda, tá? Então eu vou chamar a minha função Gini, tá? Eu vou passar o meu conjunto de dados, que são dois parâmetros que eu utilizo, né? Então eu vou passar o meu conjunto de dados cidades, só que dois conjuntos de dados não, é o conjunto de dados que eu utilizo, né? Não são dois parâmetros, é um conjunto de dados que eu utilizo só, tá? Então eu vou calcular cidade, cifrão, renda, tá? Então eu vou pegar todo o meu conjunto de dados e vou calcular apenas o coeficiente de Gini baseado na renda, tá? Então eu vou calcular o coeficiente de Gini aqui. Por isso que o cifrão renda, tá? Só que eu usei essa estrutura aqui, ó, para definir, tá? Então, cidade, cidade, onde cidade for igual a Bagé, tá? Então, o que eu vou calcular? Eu vou calcular, em vez de calcular tudo, vou pegar só onde a cidade for igual a Bagé, tá? Então, assim eu posso calcular individualmente. Então, eu vou dar um Ctrl Enter aqui. E eu tenho aqui o coeficiente de Gini apenas para a cidade de Bagé, em torno de 46%, tá? E como que eu faço para calcular de todas as cidades ao mesmo tempo? Bom, eu vou criar um objeto chamado índices Gini aqui e vou usar a função aggregate, tá? Então, uma agregação, tá? Então, eu vou pegar a renda baseado no tio, né, em função de cidade, tá? Esse é o meu primeiro parâmetro. O meu data é cidades, que é o meu data frame, tá? Que eu estou passando tudo. E a função fun é Gini, tá? Eu vou calcular a função de Gini, tá? Então, eu vou gerar todos esses índices através da função aggregate, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que eu tenho 9 observações para duas variáveis, ou seja, é o número de cidades aqui, né, que seriam as instâncias, o número, né, de cidades, as instâncias, e as observações seriam os atributos das observações, que é cidade e renda, tá? Vamos ver se a gente abre ele aqui, seria isso aqui, ó. Então é exatamente isso que a gente fez aqui, a gente calculou o coeficiente de Gini para cada uma dessas cidades aqui. Tranquilo, pessoal? Não tem muito mistério, né? Então aqui eu só coloquei aqui índices Gini, coloquei cidade e índice Gini, só para mostrar qual names ali, né? Para renomear essas colunas. E se eu der um Ctrl Enter agora em índices Gini aqui, vai estar aqui em cima, cidade e índice Gini. Então tenho o índice Gini para Bagé, eu tenho o índice Gini para Caçapava do Sul, Candiota, Caxias, Dom Pedrito, Ulha Negra, Pelotas, Rosário e São Gabriel. Bem simples, né? Se vocês precisarem calcular apenas de um atributo ou de um conjunto de dados simples, é mais fácil ainda. Então é só chamar a função Gini, tá? E passar o conjunto de dados de vocês. Ou usar a função inec aqui, passe o conjunto de dados e setem o type para Gini, tá? Não tem muito mistério. É bem mais simples do que vocês quererem fazer a implementação da fórmula manual. Não tem por que fazer, porque o R já tem
a esses pacotes que implementam essas funções. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vocês ativem as notificações. Vou pedir que vocês ativem as notificações para saberem de novos vídeos, né? Comentários, dúvidas, vocês podem deixar nos comentários. Se inscrevam, né? Principalmente para receber as notificações. Se inscrevam, compartilhem, compartilhem com os colegas, né? Convidem eles. E se vocês puderem dar uma ajudinha divulgando o canal aí, eu agradeço. O que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu ver uma coisa. Vou salvar aqui. Deixar aqui. Tá, então a gente já teve umas alterações aqui. Deixa eu marcar isso aqui. Aqui. Acho que lá no R avançado eu tenho um vídeo que eu falo como fazer a integração com o Git, tá? Então deixa eu botar aqui índice de Gini. Deixa eu comitar. Ok. Commit pronto. Vou dar um push lá pro GitHub. Eu fiz um vídeo que eu explico como fazer essa integração aqui do RStudio no caso, né, com o GitHub, tá? Então vocês podem fazer essa integração aqui, qualquer modificação nos arquivos de vocês podem mandar direto para o GitHub. Então esse material, deixa eu só ver aqui se já atualizou. Repositórios R, eu acho que já 18 segundos ali, né? O que eu tenho aqui? O R intermediário está aqui, ó, índice de Gini, tá? Então esse commit aqui já foi mandado aqui para o R, então a gente já tem. Então a gente está aqui, o script já está atualizado aqui. Vocês podem pegar esse código aqui no GitHub, tá? Eu não sei se veio as imagens. Veio, tá aqui os plots também em PDF, ó. Então vocês podem dar uma conferida nesses plots que a gente gerou aqui nessa videoaula, tá bem? Então, mais uma vez aí, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem, convidem os colegas. Dúvidas deixem nos comentários e nos vemos num próximo vídeo. Valeu, pessoal!